Acho que o período de jejum faz com que muitas vezes os planejamentos sejam errados, etapas sejam puladas, muitas mudanças, aí muda direção, muda treinador, muda jogador e você não consegue resultado. O São Paulo está vivendo exatamente esse momento. E acho que esse ano teve uma pequena diferença importante que faz com que o time que em 2017 lutou só para permanecer na primeira divisão, esse ano esteja brigando pelas primeiras posições. Acho que de uma forma até surpreendente se você analisar só os jogadores que o São Paulo tem. Então, a escolha do treinador foi cirúrgica. O Diego Aguirre é um treinador, bom treinador e que tem um pouco do espírito necessário para esse momento de jejum que o São Paulo vive. Então o torcedor do São Paulo se sente representado pelo Aguirre e pelos seus jogadores. O time é brilhante, os jogadores contratados são excepcionais? Não são, acho que não é o caso. O São Paulo não tem um elenco, acho que o São Paulo não está nem entre os 5 melhores elencos do Brasil. Mas o time, sob o comando do Aguirre, virou um time difícil de ser batido, muito pela entrega total em todas as partidas. Aí tem um outro detalhezinho que o ano passado já foi testado e aprovado, que é preço do ingresso, estádio cheio, sinergia, torcida, time. Isso continuou esse ano, em vez de brigar lá embaixo, está brigando lá em cima, mas é fundamental a presença do torcedor do São Paulo e o entendimento desse novo time. E aí acho que algumas coisas foram acontecendo, alguns resultados importantes, vitórias em clássicos, o que era uma coisa rara nesse momento de jejum, vitórias inéditas, como aquela contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, vitória contra o Flamengo, acho que no jogo mais importante do campeonato, no momento de volta da Copa do Mundo, com o Maracanã cheio. Então, algumas coisas simbólicas aconteceram nesse período. O time acabou sendo formado por jogadores mais experientes, que, embora muito rodados, não tiveram grandes conquistas na vida. Então, se você pensar, acho que a média de idade do time titular do São Paulo talvez seja a mais alta do campeonato. Mas são caras que se cuidam e acho que estão enxergando uma oportunidade única de entrarem para a história de um time grande. Então, isso meio que se encaixou. Então, lá, Sidão, goleiro, mais de 30 anos, nunca jogou num time grande, fez uma passagem para o Botafogo. O Hudson passou pelo São Paulo, foi bem no Cruzeiro, no São Paulo não conquistou nada, é um dos líderes do time. Aí vai por todos. Reinaldo saiu do São Paulo, brilhou lá fora, tal. Nenê, carreira internacional legal, importante, mas no Brasil nenhum título significativo. Diego Souza, idem, passou por 1000 times no Brasil. Todos esses caras, Everton, muito tempo no Flamengo e tal, todos esses caras, 30 anos, mais de 30 anos. E acho que eles, que são os comandantes do time, eles vislumbram uma possibilidade única de sucesso e têm mobilizado os demais nesse sentido. E aí acho assim que o que essa mobilização do torcedor, dos jogadores e as sacadas do treinador fizeram o São Paulo um time legal esse ano. E quando tem dificuldade, são poucos jogadores, poucas peças de reposição, o técnico tem tirado alguns coelhos da cartola, alguns substitutos entram e fazem coisas inesperadas, algumas improvisações que parecem meio bizarras, mas ele acaba surpreendendo o adversário assim, então tem dado certo. É engraçado, quando o time poderia ter algum abalo, vinha uma vitória importante. Eu destaco 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. A do Santos, quando o time ainda não tinha engrenado, foi uma primeira vitória importante. Tinha vencido só o jogo do Paraná até então, e aí ganhou do Santos. A vitória sobre o Flamengo, essa simbólica na volta do... Essa acho que despertou, opa, não estamos aqui para brincadeira, dá para sonhar com alguma coisa. Você ganhar do Flamengo líder fora. E aí aquela sequência que era Flamengo, Corinthians, que aí o torcedor de São Paulo, vitória sobre o Corinthians valiam 10 pontos. Grêmio mesmo perdendo, Cruzeiro fora. Então, passar com 3 vitórias nesse período, acho que deu uma autoconfiança muito grande para o time. Mas tem um resultado, às vezes
uma partida que não é tão, às vezes não é nem uma vitória, mas teve um resultado, acho que importante, e acho que essa é a diferença dos principais treinadores e times quando o time tem algum brilho próprio, que é o vender caro a derrota, mesmo, e quando você não conseguir ganhar, você ao menos empatar. Isso tem um impacto no futebol, e eu acho que tem um momento, os 3 empates do São Paulo no Morumbi, que são considerados tropeços no campeonato de pontos corridos, eles seriam derrotas normalmente, e aí o São Paulo conseguiu empatar e diminuir, primeiro que o empate não causa crise e dá um ponto ao menos, então, e não permite que o adversário ganhe os 3 pontos, os concorrentes. Acho que o empate com o Internacional 0-0 foi bem importante. Por quê? Porque o São Paulo tinha perdido a sua primeira partida para o Palmeiras dias antes, entrou super desfalcado contra o Inter, que passaria a ser um concorrente direto, e quem estava vislumbrando o campeonato já imaginava ali que o Inter brigaria também, e o Inter jogou muito melhor a partida e era para ter vencido, mesmo no Morumbi, e o São Paulo soube entender que o 0-0 era importante.